Salve Maria! Dia 10 de setembro de 2020, da 23ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. E o evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém de vós der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos chama muita atenção para a vivência da misericórdia, para a vivência do amor. E Jesus nos chama logo a atenção, Este trecho é uma palavra muito forte para a nossa vida. Porque viver o Cristo, a experiência com Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como eu me amo, a exemplo do próprio Jesus. Só que amar ao próximo, como Jesus agora nos fala no Evangelho, ele diz: amai os vossos inimigos. Eita! E agora? Amar aquele, e rezai pelos que, caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam. Claro, que a gente olhando humanamente, a primeira coisa, se alguém fala mal da gente, é a gente ir rebater, é a gente ir brigar, Se alguém te amaldiçoa, você também vai amaldiçoar, você vai, como diz o povo, jogar uma praga, fazer alguma coisa. E fora que tem gente desmiolada que ainda vai para terreiro de macumba para fazer uma coisa desgraçada, não sabendo que, ao mexer com o maligno também se volta contra quem o praticou, Faz mal ao outro e faz mal a si mesmo. Mas Jesus nos faz uma proposta. A oração por aquele que te faz mal, que te calunia, que deseja mal, que te amaldiçoa. Para quê? Para que aos olhos de Deus nós estejamos vivendo como o próprio Jesus. É difícil? Com certeza, meu irmão, minha irmã, é difícil, Mas nosso Senhor não disse que seria fácil. Disse para tomar a cruz de cada dia para segui-lo. E então é necessário, com a cruz às costas, ou seja, na penitência, na mortificação, oferecer por aquela criatura que com certeza não tem Deus no coração, que com certeza tem um Deus que ela comprou no centro, Pegou um quadro ou mandou fazer uma pintura, colocou na parede e aquele é o Deus dela, bonitinho, arrumadinho, do jeito que ela quer, como se fosse um objeto. E Deus não é isso.
que se deixa levar pelos meus caprichos, pelas minhas vaidades. Deus não é isso. Deus quer que cada um de nós viva uma experiência forte de conversão. Então, quando você reza o Pai Nosso e você promete a Nosso Senhor, perdoai as minhas ofensas, e você diz, assim como nós perdoamos, você perdoa? Se você não perdoa, está rezando o Pai Nosso para quê? Se pelo menos não tem este movimento interior para um dia chegar ao perdão, para um dia, não é? E veja, perdoar é diferente de voltar a ter amizade com alguém que praticou e fez o mal contra você. Porque você pode perdoar aquele que te caluniou, que te fez mal, mas não precisa ter amizade. Ou se até tentar ter amizade novamente, o outro precisa te provar que é confiável. E assim viver a experiência com Jesus. Agora, quando você se fecha, faz um muro, constrói um muro e diz, não quero olhar, não quero falar, não... Aí você se fecha para a graça de Deus. Aí você está rezando o Pai Nosso só da boca para fora. Então o primeiro passo é a oração, é rezar, é pedir a Deus a graça para ser forte, para saber perdoar, né? Para ver Cristo naquele irmão que te fez mal. É isso que Jesus nos chama a atenção e quer que nós vivenciemos. Porque se a gente só ama aquele que gosta da gente, qual proveito vai ter? Até os pecadores, né? Até os pagãos fazem isso, diz a Escritura. Mas Jesus nos diz, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque nós sempre nos colocamos como juízes. Veja que eu digo nós. Porque muitas vezes eu me pego em alguns momentos que eu estou julgando, que eu estou condenando o outro. Mas não é esse o Espírito do Cristo. Esta não é a graça que Deus derrama sobre nós. É necessário a conversão. E Jesus diz, perdoai e sereis perdoados, né? Jesus ainda disse, se alguém te bater numa face, dê a outra. Quão difícil, meu irmão. Mas claro, a gente está falando sempre no sentido e à luz da palavra de Deus, do próprio Jesus. Então, se você crer no Cristo, você sabe que vai sofrer. Mas você vai sofrer com alegria. Como os discípulos da primeira comunidade cristã, não é? Que apanharam porque estavam pregando em nome de Jesus e voltaram felizes. Quando a gente tem a consciência limpa e tranquila, a gente vive em paz. E aqui não falo de uma consciência corrompida, que faz o mal, que faz o que é errado e diz, eu durmo bem, né, minha cabeça no travesseiro, não tenho problema. Se tem uma consciência corrompida, vai continuar sendo corrompido, não vai adiantar de nada. Mas para quem vive uma vida séria com Cristo, né, e que se realmente tem alguma coisa que feriu o coração de Jesus, que feriu o irmão, vai remoer aquilo. E com certeza vai fazer oração para que o Senhor purifique e a pessoa tome uma atitude em relação ao irmão para mudar de vida, para ser diferente, fazer a diferença neste mundo tão desgraçado, cada vez caminhando para um buraco sem Deus. E nós precisamos ser um pouco de luz de Cristo para dissipar as trevas da humanidade. Então peçamos a Jesus que Ele a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo para que sejamos misericordiosos, para que tenhamos um olhar como o do Cristo, que ama, que quer, não é, deixar-se realmente levar por um sentimento puro, e não por uma aparência, não porque disse isso, ou alguém disse aquilo daquela pessoa, disse não. Nós precisamos fazer uma experiência verdadeira com o outro. Você se abre, o outro se abre e você conhece em profundidade. Aí sim, através de um conhecimento pessoal, saber que Deus está conosco, que estamos experimentando a caridade, o amor, o perdão. E assim, o Senhor agirá da mesma forma para conosco. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós. Te pedimos de modo particular pela falta de perdão, para que estas pessoas que estão ouvindo, que têm o coração fechado para o perdão, aprendam de Ti, Senhor Jesus, que é na misericórdia, que é vivenciando o amor, que aprenderão a perdoar o irmão, que aprenderão contigo, Senhor Jesus, que não fazia distinção, mas que amava a todos sem medidas. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.